bem-vindo ao programa Visão da Responsabilidade da Igreja Adventista de Setúbal, um programa onde o mais importante é o estudo da Bíblia. E esta semana nós vamos continuar a estudar o livro de Efésios, vamos iniciar o estudo do capítulo 5, principalmente os versículos iniciais da carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho comigo novamente a Beatriz Braga. Muito obrigado, Beatriz. Olá, bom dia. Obrigado por estares connosco. Eu já te apresentei a semana passada, mas vou voltar a referir que tu és a responsável de jovens desta igreja de Setúbal e que na tua área profissional tu trabalhas com a ADRA, que é uma agência de apoio em situações de catástrofe, em pobreza, ao desenvolvimento, à cooperação. E eu gostava de começar por te perguntar, em primeiro lugar, como é que tu tens vivido este trimensário? A semana passada já estivemos juntos, mas eu agora gostava que numa palavra ou duas tu pudesses resumir como é que tu estás a viver este estudo que nós estamos a fazer mais intensivo da carta de Paulo aos Efésios. Isto ao fim de quase 2/3 do trimensário, já temos aqui algumas luzes que nos são dadas. Mas com esta pergunta lembro-me sempre do primeiro momento em que olhei para o tema do trimensário. E também me vem sempre à memória uma coisa que o meu irmão me diz muito, que quando vem um tema, seja Efésios, seja Romanos, seja Coríntios, seja uma carta, uma epístola de Paulo, o meu irmão comenta sempre: "Ei, Paulo, outra vez, vamos andar um trimestre inteiro a estudar Paulo", e aquilo é muito difícil. E acho que, não sei se... Eu sinto que Paulo tem um discurso complexo, e nós a semana passada e ao longo destas semanas temos visto que, com o tempo que ele teve para redigir as epístolas, as cartas que escreveu aos várias localidades e aos vários novos cristãos, teve tempo de ponderar cada palavra que escreveu, mas nós ainda temos de tomar mais tempo, muitas vezes, para interpretar cada palavra que ele diz. Olha, eu tenho vivido, é lógico que estes trimensários exigem, e ainda bem, estudo da nossa parte, às vezes estudo complementar, outras vezes um pouco mais até de atenção a ler cada um dos versículos, porque o mais importante, e eu não sei se concordarás, mas o mais importante de tudo é ler de facto a Bíblia, é ler aquilo que nos é oferecido, digamos assim, por Paulo há muito tempo, e depois então os estudos complementares, incluindo ouvir o programa Visão. Mas há uma coisa que de facto me tem ficado muito gravado na minha mente neste estudo, que é a percepção sobre a preocupação que Paulo tinha em voltar ao essencial relativamente aos Efésios. E isso aproxima-nos muito àquilo que eu penso que é necessário hoje em dia para as nossas igrejas, para a sociedade à nossa volta, para nós próprios. Voltar ao essencial, no fundo, é relembrar que a salvação é pela graça, pela confiança na graça que Deus dá no sacrifício de Jesus, e que só pode ser alcançada pela fé. Eu recordo sempre a essência para mim da carta de Efésios, está em Efésios 2, no versículo 8, está lá expressa a graça e a fé. A graça como se fosse a mão vinda de Deus e a fé como sendo a mão do homem que a abraça. E isso é muito importante voltarmos. Mas eu gostava de começar a introduzir este tema fazendo-te uma pergunta. Eu não sei se apelando à tua experiência na ADRA, se quiseres, à tua experiência com os jovens, mas eu gostava que fizéssemos aqui um exercício muito simples, que é refletirmos sobre se a experiência de uma pessoa, um jovem urbano que vive em Setúbal, que é um estudante, se a experiência que ele tem o leva a ter uma visão da vida e uns interesses pelas coisas da vida diferentes de, por exemplo, uma pessoa idosa que vive numa sociedade tribal na floresta amazónica. Eles têm a mesma visão do mundo e têm os mesmos interesses relativamente ao que os circunda, ou eles são diferentes? Até que ponto é que essa experiência molda os interesses das pessoas? A resposta é sim. Certamente que têm visões muito diferentes daquilo que é a vivência no mundo, tanto para um jovem daqui da cidade de Setúbal, como para um idoso da floresta amazónica. E é interessante que tragas esta ligação, porque ultimamente eu trabalho numa área, eu trabalho na ADRA, como já disseste, mas um dos departamentos é muito específico, que é o setor do desenvolvimento, mas no fundo um dos braços deste setor é a educação para o desenvolvimento e cidadania global. E ultimamente tenho estado envolvida na produção de uma série de estudos que nos traz essa questão
de quais são as visões que existem no mundo e a forma como cada uma faz face aos desafios que se põem neste mundo. E estamos a falar dos desafios globais, seja de cadeias migratórias, alterações climáticas, pobreza e desigualdades, e a forma como hoje em dia um jovem, apesar de um jovem na cidade de Setúbal não ter a mesma visão do mundo de um idoso da floresta amazónica, eles estão ligados. Existe um ponto comum, o fenómeno de globalização e as interdependências que existem hoje fazem com que estes dois seres tenham uma ligação em comum. Não só pela forma como o mundo tem, como a história do mundo tem evoluído, mas também o conhecimento que vão tendo dessa tal visão do mundo, e vou usar uma palavra... Cosmovisão. Cosmovisão. Mundividência. Palavras difíceis e que não são apelativas, mas que é isso que são. Olha, eu vou-te contar aqui uma pequena experiência que se passou, até para introduzir o texto de Efésios 5 que nós vamos estudar. Eu fui recentemente convidado, em nome da Associação de Liberdade Religiosa, para assistir à entrega dos prémios da Humanidade da Gulbenkian. É muito recente e o prémio foi entregue a 3 pessoas. Uma pessoa que é um senhor idoso, líder de uma comunidade na Indonésia, uma senhora que é líder da promoção de um espaço de promoção da floresta da Mata Atlântica, e uma senhora nigeriana que é agrónoma e que tem uma perspectiva de poupança da água e de reflorestação nos Camarões. E é muito curioso porque elas as 3 tinham passados diferentes, experiências diferentes, aproximação às soluções diferentes, mas viviam o mesmo problema, que é a questão das mudanças climáticas, do efeito que isso tem no modo como as pessoas vivem. Isto para dizer o quê? Que os problemas que se colocam a cada ser humano, sob o ponto de vista da sua existência, são os mesmos. As experiências que cada um cultiva na sua vida, o seu contexto, as suas condições, a sua cultura, levam-no a ter uma perspectiva de vida diferente. E Efésios, capítulo 5, de Paulo, é uma chamada de atenção muito forte sob o ponto de vista espiritual, porque no fundo o que Paulo nos está a chamar a atenção, a dizer, é que a nossa experiência deve mudar as nossas prioridades, a nossa perspectiva sobre o que é prioritário. Se a nossa experiência com Cristo, com a Igreja, com a família, não muda a nossa prioridade, a nossa visão sobre o mundo e o que é mais importante, alguma coisa está a falhar. E principalmente tem a ver com esse mesmo nosso relacionamento com Deus. Os textos que nós vamos analisar são então um aviso importante à nossa espiritualidade, porque aquilo que nós valorizamos na nossa vida é um indicador do nosso relacionamento com Deus. Não sei se tu concordas com o que eu estou a dizer ou não, mas acho que nós vamos começar por aí, acho que é um bom ponto de partida, e vou convidar-te a fazermos a mesma coisa que a semana passada. Vamos ler excertos de Efésios capítulo 5, os versículos 1 a 20, convidar as pessoas em casa que nos estejam a ouvir, em casa, no carro, que possam fazer isso. Vamos ler os versículos 1 a 20 por excertos. Versículo 1 e 2 diz assim: portanto, como filhos amados por Deus, imitem-no. Andem no amor de Deus, esse amor com que Cristo nos amou e pelo qual se entregou em vosso lugar, num sacrifício cujo perfume subiu agradavelmente até à presença de Deus. É um texto maravilhoso. Paulo tem sempre estas imagens que nos inspiram e ele não está com meias palavras nesse início. Ele começa por ir rigorosamente ao essencial. E qual é que é o essencial aqui? É imitar Deus. Eu acho que estes 2 versículos, os 2 pontos principais é a questão do imitar Deus e depois o sacrifício. Como é que diz? Que Ele os entregou em vosso lugar. O perfume que subiu agradavelmente até à presença de Deus. Ele remete diretamente para o sacrifício de Jesus, de Cristo, e que esse sacrifício foi agradável a Deus. Deus aceitou esse sacrifício. E é por esse sacrifício, por esse amor que foi aceito por Deus, que nós o devemos imitar. É a condição uma da outra. Sim, é um texto, de facto, o mais importante aqui é que nós somos amados por Deus,
A iniciativa, Paulo coloca sempre sob o ponto de vista de Deus. Nós aproximamos-nos de Deus, temos uma hipótese de salvação em Cristo por Deus, porque Ele nos faz um convite. A iniciativa parte de Deus. E é por isso que diz, como filhos amados por Deus, nós fomos amados, imitem-no. Eu também gostava de realçar um bocadinho essa questão do perfume, porque é um texto que tem uma imagem mesmo muito forte. Digamos que quando nós imaginamos, ou se nós olharmos para o sacrifício de Jesus, ao momento da cruz, ao que Jesus passou em todos os momentos da paixão, ao seu sofrimento, à sua angústia física, às imagens de horror que foram passadas fisicamente por Jesus, e também fisicamente, e também emocionalmente, e até espiritualmente, relativamente àquilo que era o seu sacrifício. Imaginar um perfume que soma agradavelmente é capaz de não ser a primeira imagem que nos vem à mente. Mas é por isso que ela é tão rica, porque faz aqui um paradoxo que é, no sacrifício, no momento mais difícil da vida de Jesus e no horror daquela imagem física, digamos assim, nós vemos que a grande preocupação de Deus era alcançar novamente a possibilidade de salvação do ser humano. De que o ser humano tivesse uma hipótese em Jesus de poder ser redimido. E nós vemos o amor infinito de Deus, em que o que está a ser valorizado relativamente ao sacrifício por Paulo é o quanto ele foi agradável a Deus. Nós vemos em várias passagens das Escrituras Jesus a dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo, e com prazer é mesmo isto, é olhar com agrado para Jesus, não para o sacrifício, mas para Jesus, como sendo aquele que cumpre perfeitamente a vontade de Deus, que se dispôs a fazer o sacrifício pelo ser humano e que possibilitou que cada ser humano por si próprio possa um dia retornar aos braços de Deus definitivamente no céu. E isso realmente é um perfume. Eu não imagino que Deus se sentisse mais satisfeito, digamos assim, sob o ponto de vista dos seus princípios e daquilo que é o apelo ao ser humano, do que no momento em que compreende que a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre a carne, foi ganha por Jesus na cruz. E no fundo também é aquilo que tu já disseste, mas por outras palavras, é que Cristo já fez tudo, Deus já fez tudo aquilo que é possível para se chegar ao ser humano. E agora a única coisa que falta é ser o ser humano a chegar-se a Ele. Eu conheci um pastor há muitos anos que dizia muitas vezes, utilizava muito essa expressão, eu não tenho autorização para utilizar a expressão, mas vou usá-la aqui sem dizer quem dizia. Dizia que de facto, muitas vezes a religião é a forma imperfeita como o ser humano tenta chegar a Deus. E por isso é que há tantas religiões. Mas o Evangelho é a forma perfeita com que Deus alcançou o ser humano. Isto faz uma diferença muito grande, de facto. A salvação de Deus não é uma tentativa, é uma conquista. Deus conquistou através de Jesus, pela sua obediência, pela sua morte vicária, alcançou o direito de poder reclamar para si os seres humanos caídos. E essa é a perfeição do Evangelho, é esse o tal perfume agradável. Vamos fazer agora o oposto. Eu convidava-te a ler. O texto é extenso, mas tens uma voz mais bonita que a minha. Portanto, olha, é do versículo 3 ao 10, não te importas. Versículo 3 ao 10, então. Que ninguém tenha de vos acusar, seja de imoralidade sexual, de impureza ou ganância, que nem sequer essas coisas se tornem assunto de conversa no vosso meio, como é próprio de santos que vocês são. O mesmo em relação a historietas picantes, anedotas de sentido equívoco e troca de parvoíces. Nada disso convém a crentes. Pelo contrário, possam sempre expressar a vossa gratidão em relação ao Senhor. Sabem bem que nunca terá parte no reino de Cristo e de Deus alguém que viva na imoralidade sexual ou na impureza, ou que seja dominado pela avareza, que é uma forma de idolatria. Não se deixem enganar com argumentos habilidosos. É por coisas como essas que a justiça de Deus se exerce severamente sobre todos os que lhe desobedecem. Portanto, com tais pessoas, evitem associar-se. Se é verdade que antes eram trevas, agora, contudo, são luz do Senhor. Andem então como filhos da luz, e a vossa vida produzirá frutos espirituais, consistindo em bondade, justiça e verdade. Vivam de forma agradável ao Senhor. Nós, na semana passada, dissemos aqui duas coisas que vamos ter que repetir. A primeira é que optamos por utilizar, porque é mais fácil quando nós estamos a falar para pessoas que nos estão a ouvir, se calhar no carro, algumas, outras de uma forma mais informal, digamos assim, optamos por utilizar o livro.
Muitas, versão da Bíblia, o se livro. calhar há pessoas que estranharão a linguagem que temos aqui e se calhar veriam ou estão habituados a ouvir estes versículos de uma forma diferente nas versões de João Ferreira de Almeida. Mas facilita muito. E facilita principalmente porque compreendemos uma linguagem mais próxima quão Paulo está a ser direto. Quer dizer, depois de dizer, imitem Deus, porque no fundo Deus ganhou-vos para si próprio e agora está-nos a convidar a ser consequentes com essa imitação, digamos assim, que ele nos está a convidar a fazer em relação a Deus. E o que eu gostava de salientar, trouxeste-me água aqui para a Beatriz, fizeste bem. O que eu gostava de salientar aqui, que é o segundo ponto que nós falamos a semana passada, é que Paulo volta a usar uma estratégia para fazer pensar os efésios, para nos fazer pensar a nós, que é o tal contraponto. Tu deste o exemplo de quando se faz um projeto, ou quando se faz uma análise SWOT, ou quando se faz, ou quando se faz um balanço, nós pomos o deve e o haver, ou pomos os pontos positivos e os pontos negativos, ou os prós e os contras. O que Paulo está aqui a fazer é um contraponto. Mas antes ainda de dizer qual é o contraponto que ele fez, porque eu fiz aqui uma relação do como é que atua quem não tem Deus e como é que atua quem tem Deus. No fundo é isso que Paulo faz. Mas antes eu gostava de salientar aqui um ponto, é que no pensamento judaico, o pensamento, portanto os pensamentos, as palavras e as ações têm o mesmo efeito relativamente ao pecado. Isto é uma coisa que nós temos sempre que explicar no século XXI, na nossa mentalidade pós-secular, porque muitas vezes é assim, ninguém vai preso por ter um mau pensamento, nem ninguém vai preso por manifestar por palavras uma coisa que não teve concretização em atos. As pessoas são julgadas pelos atos que cometem, ou então por palavras que forem difamatórias e por aí fora. Mas o pecado, no fundo, o que é? É o falhar a mira do que Deus pede, da vontade de Deus. Falhar a mira é estar fora daquilo que Deus espera de cada um. E isso pode ser feito através de um pensamento, de uma palavra ou de uma ação. É por isso que, é o exemplo clássico que é dado quando se fala sobre isto, quando Jesus no Sermão da Montanha está a falar sobre estes assuntos, ele está a referir os atos, mas vai alargá-los aos pensamentos e às palavras. Ouviste os antigos dizer que... E depois dá o exemplo da luxúria, que é, ouviste alguém dizer que é pecado adulterar. Mas eu vos digo que se pensarem numa mulher com esse objetivo, já estão a pecar. Ou então, ouvistes dizer que é pecado matar. Mas eu vos digo que se estiverem a insultar ou a falar sobre alguém, já estão a pecar. Portanto, esta noção de que o pensamento, a palavra e a ação é uma e a mesma coisa relativamente a falhar o alvo que é a vontade de Deus, é muito importante no pensamento. E Paulo não faz essa diferença, não vai fazer a diferença entre o que é o pensar, o dizer ou o agir, porque no fundo é um desalinhamento relativamente à imitação. O alvo aqui é a imitação de Deus. Então, quem não está a imitar Deus, quem não tem Deus, quem não está a imitá-lo, ele tem uma lista. Então é sexualmente imoral, impuro, ganancioso, mas também não é só quem é sexualmente imoral, impuro ou ganancioso que não está a imitar Deus, também são as pessoas que fazem desses temas assuntos de conversa. Nas igrejas nós vemos muito frequentemente isso poder acontecer, ou nas comunidades mais fechadas, porque é assim, como as pessoas conhecem-se todas ou têm mais a possibilidade digamos assim, de estar mais atentas àquilo que são os comportamentos menos corretos, o que Paulo está a querer dizer não é só ser sexualmente imoral ou impuro ou ganancioso que está mal, é quem fala sobre esses assuntos relativamente a quem faz isso. Portanto, também está a condenar a ação de quem fala dos assuntos. E depois diz, quem graceja maliciosamente, tu descreveste aí alguns desses gracejos, que é muito difícil, que é preciso uma grande contenção para não cair sistematicamente nesse tipo de assuntos. Associa a imoralidade e a impureza à perdição. Ele diz que a imoralidade e a impureza levam à perdição. E depois diz que a avareza leva à idolatria. Este aspecto é muito importante. É uma forma de idolatria. Portanto, é assim, associa a imoralidade e a impureza, perdição. A avareza é uma forma de idolatria, ou seja, deixar de pôr Deus em primeiro lugar. E depois vai avisar contra a credulidade em relação às falsas doutrinas e ideias. Este aspecto é importante. Os outros são todos importantes, mas nós falamos também na semana passada e temos vindo a falar. A questão da credulidade, ou seja, do acreditar nas falsas doutrinas, no que nos dizem, ele até tem a expressão que é usada aqui por Paulo, tem a ver com os argumentos. Ele diz que não se deixem enganar com argumentos habilidosos. Olha, só não se deixa enganar quem tem informação contrária, quem estuda a Bíblia, quem tem um relacionamento com Deus. Essas pessoas é que não se deixam enganar. E ele vai contrapor a todas estas coisas quem de facto procura imitar Deus. Então quem é aquele que imita Deus? Parafraseando Paulo novamente,
é aquele que é santo, porque não age nem fala em relação àquelas coisas que Paulo denunciou. É aquele que expressa gratidão, está no texto, é aquela pessoa que expressa gratidão a Deus. Não se deixa enganar, porque conhece Deus e conhece o seu pastor, usando as palavras de Jesus. Não se associa ao pecado, nem aos pecadores. E essas pessoas são a luz do Senhor, produzindo bondade, justiça e verdade. Paulo remete aqui a esta questão do perfume, do sacrifício que sobe, que é agradável ao Senhor. Eu lembrei-me de Hebreus 11:6. No livro de Hebreus nós temos a descrição dos heróis da fé. E no versículo 6 diz que as pessoas, no fundo, que tiveram fé agradaram a Deus. Ter fé não é simplesmente uma demonstração de força da nossa parte, nem é só com o objetivo de salvação, é o objetivo primeiro de agradar àquele que merece o nosso louvor. Ou seja, no fundo, a fé e a ação de imitação de Deus pela fé é colocar Deus no seu lugar e colocar-nos a nós no nosso lugar. Somos nós que temos o dever de agradar a Deus pelas nossas ações. É isso que Paulo nos está a convidar a fazer. Sim, e mesmo estes... Eu demorei muito porque o texto também é grátis. Sim, e fizeste já o contraponto depois do que vem, do que é agradável a Deus. Mas só sempre fazer, se calhar, um contextozinho... Pronto, eu trouxe aqui um contexto da época em que Paulo se estava a dirigir ao povo de Éfeso. É que esta nova... Nós, por acaso, não chegámos a referir o objeto de estudo desta lição, que no fundo tem a ver com a sabedoria. Nós presumimos que todas as pessoas atrás de nós já o fizeram também e vimos algumas delas a fazer isso. E a lição vem aqui tocar na questão da sabedoria, o que é a sabedoria. E o comentário que o autor que escreveu estas lições nos deixou aqui quase num backstage, traz-nos aqui um conhecimento de qual é o contraponto desta sabedoria que Paulo apresenta. E eu achei interessante que já tinha havido... Nós vivemos de tendências no mundo. No percurso da história, tudo aquilo que as culturas dominantes vivem de tendências. E naquela altura vinha-se de uma corrente muito filosófica, muito grande, que também ela, na sua essência, acaba por ter aspectos éticos que não são práticos e que, de acordo com aquilo que elas acreditavam, não eram más pessoas. E isso é muito interessante, porque o autor diz-nos precisamente que, por mais nobre que seja o modo de vida concebido pela filosofia, que é a questão das filosofias que existiam, seria sempre deficiente, parcial e baseado na motivação errada, rejeitando a possibilidade da relação de Deus. Portanto, aqui novamente toca na questão destas várias sabedorias que existem, mas afinal onde é que está a verdade? E Paulo traz-nos, começa por trazer o sacrifício que já é garantido. E a semana passada falámos aqui um pouco sobre esta questão de o que é que está garantido para nós, e este sacrifício também é uma garantia, exatamente depois do derramamento do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. E quando ele não é revelado, isso não significa que as pessoas, muitas vezes não é condição de uma pessoa, o que é que significa, acho que aqui a questão prática é, o que é que torna uma pessoa boa e pode estar ou não salva. E todos estes... Porque se calhar... E agora vamos aqui inverter um bocadinho os papéis, porque eu sei que eu é que sou convidada e tu é que estás como anfitrião. Mas qual é que é a diferença? Uma pessoa que não pratique nenhuma destas coisas impuras, como Paulo as coloca, uma pessoa que não pratique nenhuma destas coisas, o que é que a torna ou não uma pessoa de acordo com a sabedoria de Deus? Sim, é uma pergunta que é profunda e que abre, não ia por aí, mas é importante, que abre uma questão teórica, mas tem uma vertente prática muito, muito, muito forte. Normalmente, quando nós olhamos para os escritos de Paulo, e Lutero disse isto, Lutero disse assim, se nós quisermos saber aquilo que se trata da salvação, do essencial da salvação, a graça, a justificação pela fé, Paulo explica. Ele escreveu, por exemplo, o comentário de Lutero aos Romanos, é um comentário fantástico. E depois foi um bocadinho depreciativo, não tanto como as pessoas dizem, por exemplo, sobre
concretamente a Epístola de Tiago, porque dizia que era a Epístola da Palha, que só tratava das questões que tinham a ver com a vida prática e das obras que cada um fazia, e as obras não salvam ninguém, e então quase que menorizava. Mas quando nós lemos, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler de Paulo, nós utilizamos a palavra graça, que até deu, digamos assim, palavras como gratuito e como grátis. Parece uma coisa que normalmente nós gostamos que nos deem coisas grátis, não é? A minha mulher diz muitas vezes que as minhas palavras são preferidas são grátis, desconto, promoção, saltos. E parece que é uma palavra que quer dizer que alguma coisa é barata. Mas quando lemos o que Paulo acabou de dizer aqui, nós vemos o esforço de cada um em de facto tentar imitar Deus. Pela nossa força nós não temos capacidade de imitar completamente. Mas, de facto, mesmo não sendo capaz de imitar completamente, nós temos que ser capazes no mínimo, de fazer o esforço de imitar naquilo que é o mais essencial e fazê-lo diariamente. O convite que Paulo nos faz, agora vamos aprofundar um bocadinho mais. Este contraponto, no fundo, o que nos leva a fazer é como Davi acabou por pedir a Deus. É que Deus nos sonde constantemente relativamente aos pensamentos, às palavras e às ações. Deus tem que nos sondar, porque senão nós temos uma violência interna muito, muito forte, que é saber o que é que Deus nos pede para fazer, não ter um relacionamento com Ele ao ponto de que Ele vá mudando a nossa natureza e viver de uma forma violenta a vida toda, que é saber o que Deus quer e nunca atingir essa medida. Saber o que Deus quer e ter sempre vontade de fazer uma coisa diferente. E é por isso que é importante pedir a Deus que nos altere a vontade, que nos dê o domínio próprio, mas também que nos dê uma vontade de fazer diferente. Até para evitar esta disfunção entre aquilo que nós sabemos que devemos fazer e aquilo que... Paulo viveu com isso, ele diz muitas vezes, vivendo a pessoa que devo ser, em contraponto com a pessoa que não sou, e depois, principalmente, atribui a palavra carnal a essa pessoa natural, e depois fala a pessoa espiritual, como se nós vivêssemos duas dimensões em conflito, e de facto a salvação é dada de graça, mas o esforço de imitar Deus tem que ser algo que parta do ser humano. E o que Paulo está a fazer aqui é uma descrição nas coisas em que nós devemos fazer esse esforço. Nós não vamos ter tempo para ver todas em pormenor, mas elas não são, se nós fôssemos analisá-las, cada uma à sua vez, elas não são novamente gratuitas no seu sentido. Quer dizer, porque é que Paulo fala da sexualidade? Porque a sexualidade tem, primeiro ela é um tipo, ela é um exemplo em si. Quando Deus utiliza a imagem do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, com um noivo e uma noiva, nós estamos a falar de algo que é sagrado. Ou seja, não há nada que exemplifique mais o nosso relacionamento como seres humanos e como igreja com Deus do que aquilo que é a santidade da sexualidade humana. Expressa na vontade de Deus, que é o casamento. E onde isto nos levaria agora, como a diretora de jovens aqui à minha frente. Não vou por esse sentido, porque nós temos muita coisa para estudar, mas por alguma razão falou na impureza. A impureza remete mais para o pensamento. Como é que nós estamos com os nossos pensamentos relativamente aos assuntos? A ganância remete para aquilo a que nós damos preferência relativamente aos valores materiais. Há razões pelas quais Paulo nos diz que a imitação ou não imitação de Deus são um barómetro do nosso estado espiritual. Ias dizer alguma coisa sobre isto? Para fazer este contraste, se calhar vou fazer uma nota mais leve. Pois, a culpa foi tua, tu é que puxaste o assunto para a profundidade. Este contraste que nos traz daquilo que é mau com um resumo daquilo que Paulo traz como bom, como um sentimento de gratidão ao Senhor, daquilo que Ele faz por cada um de nós. Nós temos embriaguez, ou em linguagem obscena, um entretenimento arriscado, também que há versões que tratam assim, os atos imorais, e depois do outro lado temos os motivos para estarmos agradecidos, coisas para sermos gratas, ou expressar a gratidão. E há um ponto aqui que também é muito relevante, é que, embora nós pensemos que lembramos logo de situações em que é muito fácil julgar as outras pessoas, mas o que Paulo nos ensinou desde a semana passada em relação à linguagem e também agora, é que o que nós devemos analisar é a nossa própria posição. A nossa própria posição. O que pensamos, o que dizemos, o que fazemos, se estamos a ser controlados pelo Espírito Santo, se nos estamos a deixar controlar pelo Espírito Santo, ou se por outro lado estamos em roda viva sem saber, e isso significa que neste caso não há inocentes. O único inocente perfeito foi Jesus, e é o único que nos pode ajudar a cobrir, como vimos a semana passada, a revestir-nos daquilo que é a sua justiça.
Bom, mas vamos ler então agora do versículo 11 ao 14, e que eu vou-te pedir para depois comentar, que tem aqui um texto, um apelo que é mesmo um apelo muito, muito forte de Paulo no versículo 14, e vai crescendo até lá. Não participem em nada que diga respeito às coisas corruptas das trevas. Antes, pelo contrário, devem denunciá-las. Porque o que nesse domínio se faz sem que se saiba, até o dizê-lo se torna indecente. Mas tudo isso, quando é trazido para a luz e denunciado publicamente, mostra o verdadeiro caráter. Porque a luz revela a real natureza de todas as coisas. Por isso se diz, e agora vem o tal apelo, desperta tu que dormes e levanta-te do meio dos que estão como mortos, e Cristo te iluminará. As palavras, de facto, são muito fortes. Há aqui um aviso muito sério relativamente ao que são as coisas que estão não reveladas e que vêm a revelar. Isso remete para o juízo. Às vezes o juízo, principalmente o juízo público ou social, chega no tempo de vida das pessoas, mas Paulo também está aqui a ter um aviso espiritual, que é que tudo é trazido a juízo a Deus. Essa é que é a interpretação. E não devemos aqui só ater-nos àquilo que é a denúncia, o trazer ao juízo. Não é isso que Paulo está a dizer, porque, como já vimos, ninguém está inocente em toda a sua vida e a todo o tempo. E depois ele faz este apelo muito forte. O que é isto do despertar, do levantar? Como é que interpretaste isto? Sim, nós nos versículos que lemos também anteriormente já vinha aqui a referência que era feita ao andem então como filhos da luz. E novamente, já a semana passada tínhamos, e os versículos que estudámos na semana passada era o viver como filhos da luz. E Paulo volta a pegar nesta expressão, não volta a pegar porque no fundo isto é a sequência do capítulo 4 que estudámos a semana passada e do capítulo 5 que estamos a estudar que estudamos esta semana. Ele volta outra vez aqui a trazer uma imagem da questão dos filhos da luz. Isto porque, no fundo, é como se estar no mundo sem o conhecimento de Cristo é como estar em trevas. E isto coloca, quer seja o jovem da cidade de Setúbal como o idoso da floresta amazónica, no mesmo ponto de partida. É estar nas trevas. E depois, quando ele diz que quando tudo é trazido para a luz e denunciado publicamente, que mostra o verdadeiro caráter, no fundo, a luz revela a real natureza de todas as coisas. Uma vez deram-me foi um pastor, numa uma ocasião que eu estava a passar por situações da adolescência, e ele fez mostrou-me esta imagem. Quando nós estamos num quarto escuro, se calhar já ouviste, mas quando estamos num quarto escuro e acendemos uma vela, nós só conseguimos ver aquilo que está à volta da vela e não temos visão, não conseguimos perceber o que é que está dentro do quarto. Mas à medida que a luz vai aumentando, nós vamos tendo cada vez uma perspectiva maior daquilo que está efetivamente dentro do quarto. E que, no fundo, o conhecimento que vamos adquirindo e a forma como depois também o pomos em prática, as nossas ações, funcionam como... O ideal é que nós consigamos ser esta luz dentro desse quarto escuro. Não há compatibilidade entre o que é ter luz e o que é as trevas. E isso, sem dúvida nenhuma, é isso. Eu penso que é isso que Paulo nos está a dizer. É o ser luz, é isso mesmo. Não é possível que haja trevas num sítio onde há luz. Não há um meio termo. Sim. Aqui nunca nos é trazido um meio termo entre uma e outra. Eu também gosto muito da imagem de pensar que quem está num estado ou de não conhecer ainda Cristo, ou, ainda pior, conhecendo Cristo e rejeitando, está numa morte espiritual. E o que Paulo está aqui a dizer é: desperta tu que dormes, quer dizer, levanta-te. Se estás nesse estado de morte espiritual, este é o momento de reagir. Eu gostei muito deste apelo. E eu volto a dizer, eu penso que nós estamos num momento em que realmente temos mais dificuldade, porque valorizamos muito a autonomia, e que é muito importante, a liberdade pessoal, a esfera da privacidade. Isso são elementos muito importantes. E quando nós dizemos coisas, não é para criticar ou para denunciar ou para humilhar, mas nós também vivemos um tempo em que é necessário dizer às pessoas que Cristo está a apelar por elas, e apelar no sentido da salvação, mas também de uma mudança de direção. E digo isto para aqueles que têm mais experiência como nós, para os mais jovens também, aqueles que de facto se querem entregar a Cristo, e que nós compreendemos que a nossa vida não pode ser um rejeitar deste convite, porque não sabemos até que ponto é quanto tempo vamos durar, quanto tempo a nossa vida dura. E o que Cristo está a dizer é: as pessoas que não estão a viver a vida
E é por isso viver sabiamente é o título do nosso estudo. Aqueles que não estão a viver a vida com a sabedoria, é o momento de se erguer. Porque a promessa que é que Cristo vai iluminar, Cristo vai trazer luz àquilo que as pessoas devem fazer, Cristo vai ajudar a mudar aquilo que são os pensamentos, os hábitos, os comportamentos. É esse apelo que Paulo está a deixar aqui, é um apelo muito forte, sem dúvida. Convidava-te a ler Os 15 a 17. 15 a 17. O 15 e o 16 não é interessante, é só para fazer a referência que são o verso áureo do estudo desta lição e que nós acompanhamos ao longo da semana. Exatamente, assim. É aqui que está o sumo da lição. E que nos diz: cuidado, pois, como é que se conduzem, não como gente insensata, antes como pessoas espiritualmente esclarecidas, num mundo que é dominado pelas forças do mal. Por isso, devem aproveitar melhor o tempo. Fujam, portanto, de uma conduta irresponsável, procurem compreender a vontade do Senhor. É um texto que continua o apelo. Paulo vai materializar o que é que agora se deve fazer se nós queremos de facto acordar desta morte espiritual que muitos podem estar a viver, que nós até podemos estar a viver sem sentir ou sem saber. E ele vai dizer de facto o que é que tem que se fazer. E para Paulo, eu acho muito curioso esta relação que ele faz entre o andar e o viver. Há versões que dizem, por exemplo, no versículo 15, na João Ferreira de Almeida, diz: portanto, vede diligentemente como andais. A versão que tu acabaste de ler diz: cuidado, pois, como é que se conduzem. Portanto, o andar, nós quando andamos, estamos a ir num caminho, numa determinada direção. E com um destino, podendo saber qual ele é ou não. E de facto, andar é viver. Nós, quando vivemos, mesmo sem refletir, por mais vagueantes que possamos ser na nossa existência, sem planos, sem projetos, estamos a caminhar, estamos a ir numa determinada direção. E seguir numa direção é ter um destino que pode ser favorável ou desfavorável, pode ser a salvação ou a perdição, pode ser um destino que aproxima de Deus ou que, eu quando digo destino não estou a falar de fado à portuguesa, estou a falar de uma meta, estamos a ir para um local, é isso que eu quero dizer. Portanto, nós estamos a conduzir-nos num determinado sentido. E para Paulo, ele equivale as pessoas que decidem ignorar o caminho de Deus a insensatos. Eu lembrei-me logo do texto de Gálatas 3, que ele chama aos Gálatas insensatos Gálatas, então já conheciam a verdade e agora estão-se a deixar iludir por alguns que vêm trazer algumas palavras. E de facto a insensatez para Paulo é isso mesmo, é ignorar o caminho que Deus coloca à frente das pessoas. Porque no fundo, vou ser um bocadinho mais existencialista, menos... Cada um de nós é um projeto na imaginação de Deus. Nós podemos não saber qual é esse projeto, mas Deus, quando idealizou cada um de nós como seres únicos, como seres no seu pensamento, Ele sabe qual é o nosso potencial. Nós não sabemos qual é o nosso potencial. O que é que poderíamos ser nas mãos de Deus se nos deixássemos moldar por Ele? Nós não sabemos. E ficamos sempre curtos quando não vamos pelo menos na direção correta. Porque cada um de nós, de facto, nunca se deixa, se ignorar a vontade de Deus, nunca se deixa dirigir até ao destino que Deus tem preparado. Porque acabamos por rodear, por ir por outros caminhos, e aquele que Deus preparou, quanto mais cedo, é por isso que nós somos sempre avisados em vários locais, livro de Provérbios, Eclesiastes, também diz muitas vezes, é na mocidade. Quanto mais jovens nós conhecermos Deus, mais longe nós podemos ir com Ele. Porque mais tempo temos para estar com Ele, mais cedo projetamos os nossos planos. Isto é muito importante e eu falo em especial para os jovens que nos estão a ouvir, porque eu compreendo que todos nós, na nossa juventude, achamos que sabemos muita coisa, que é o tempo de se calhar ver a nossa vida de outra maneira, mas o que é certo é que quanto mais cedo nos encontrarmos com Deus, mais cedo e mais tempo Ele vai ter para trabalhar connosco, mais longe podemos ir neste caminho. E, portanto, andar de facto é viver. É importante nós pensarmos, para Paulo, por muito inteligente que ele era, culto, sabedor, os insensatos não são os simples, nem os ignorantes, não são os débeis. Os insensatos são aqueles que decidem não ouvir a vontade de Deus. Esses é que são insensatos. Ele também contrapõe a estes insensatos aqueles que são espiritualmente esclarecidos. Isto é muito importante, porque é possível nós sermos intelectualmente iluminados, saber e pensar que sabemos muita coisa, mas espiritualmente não pomos em prática. Atrofiados. Tem a questão do... Não deixamos que o músculo que é a nossa fé seja trabalhado por Deus, ficamos atrofiados. E depois faz um aviso muito sério: o mundo é-nos adverso,
e nós não temos tempo a perder, porque realmente estamos rodeados de coisas que nos fazem perder tempo e perder capacidade. E depois faz este apelo à mordomia no conhecimento de Deus, quer dizer, não ter tempo a perder é aproveitar para estar com Deus, é conhecê-lo, conhecer qual é a sua vontade na nossa vida. Eu vou-te deixar comentar esta parte, que eu sei que tu queres dizer qualquer coisa com certeza. Aqui a questão e até no último, no versículo 17, quando ele diz fujam, vai outra vez apelar à questão do andarmos, do caminharmos, e há também uma imagem muito elucidativa do próprio em Hebreus, que Paulo traz da caminhada, que isto da fé é uma caminhada e é sempre muito, está sempre presente. E em relação, na versão da Ferreira de Almeida, acho que é interessante porque em vez de dizer que devem aproveitar melhor o tempo, ela fala de uma expressão que para mim é muito querida, por razões especiais, que é a questão do remir o tempo. E às vezes penso muito nisso, se calhar se eu na adolescência tivesse prestado mais atenção a certos aspectos que Deus, que tinha o conhecimento, mas que não era espiritualmente esclarecida, agora é o momento de remir o tempo. Agora, quando chega. Há mais um sentido de recuperar, quase. Exatamente. Nós perdemos e agora. Exatamente, remir o tempo sempre como aquele tempo vou ter de fazer mais coisas em menos tempo para conseguir chegar àquele ideal. E o mais espantoso é que isto é possível. Pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, isto é uma coisa que é possível. E é um apelo que nos fica aqui, de facto, de aproveitar todo o tempo disponível. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu sei que não tem a ver com a lição, não sei quanto tempo temos, parece-me que já não temos muito, mas eu vou ser muito rápido naquilo que vou dizer. E sei que a nossa amiga Ana Tavira vai ficar, e outras pessoas que gostam muito de coisas tecnológicas, vão ficar um bocadinho tristes comigo, mas eu espero ser bem compreendido. Nós vivemos um tempo, e agora falo principalmente para... Eu tenho uma filha com 16 anos, conheço bem os jovens da nossa igreja, aprecio muito aquilo que é o esforço que eles fazem, mesmo dentro da igreja, para continuar fiéis dentro das suas capacidades e do conhecimento que têm para permanecer fiéis dentro da igreja num mundo que é cada vez mais adverso. Mas é adverso não é só porque as coisas sejam mais difíceis, é porque nós estamos a viver um tempo em que a alteração cognitiva, a alteração intelectual das gerações está a mudar muito, muito rapidamente. O que é que eu quero dizer com isto? Nós falamos nestas duas, e se calhar já estou a aproximar-me aqui mais do final, nestas duas lições que tivemos juntos sobre Paulo, em contrapontos. Paulo foi-nos dizendo, vocês eram assim e agora têm que fazer assado, as vossas referências eram estas e agora têm que ser aquelas. E Paulo está-nos sempre a dizer que nós só podemos fazer isso com Deus, com a presença de Deus na nossa vida. Mas o que é certo é que estão gerações inteiras a chegar agora à maioridade, que foram habituadas a ter a vida mais facilitada sob o ponto de vista cognitivo, sob o ponto de vista intelectual. E isto preocupa-me muito, porque o que o Paulo nos está a dizer nesta lição é que estas coisas não podem ser feitas sem esforço. Há uma parte nossa que é com esforço. E ele apela a algumas coisas muito importantes. Ele apela à memória. Lembrem-se do que é que era a verdade em Cristo, vimos a semana passada. Lembrem-se, a memória. A questão do discernimento, do juízo. Avaliem o que é bom, o que é mau. Façam desta maneira. Imitem Deus. E principalmente a questão do esforço. São três coisas muito importantes. A memória, o discernimento e o esforço. E deixa-me dizer-te uma coisa. Preocupa muito as tendências que nós vivemos hoje tecnologicamente, porque são três faculdades que, infelizmente, como geração, nós estamos todos a perder. Eu aqui não sou só os jovens, também sou eu, provavelmente todos aqueles, com as tecnologias atuais, com todos os ganhos extraordinários de chegar a mais pessoas muito rapidamente, de conseguirmos passar uma mensagem como nós estamos a fazer aqui através da internet, sem dúvida. Mas atenção ao nosso cuidado intelectual, porque nós estamos cada vez mais a tornar-nos pessoas que não fazemos o esforço de estudar, porque tudo nos é dado. Hoje ninguém tem que fazer um trabalho, vai à inteligência artificial, põe lá uma coisa e está feito. Não precisamos ter discernimento ou de ajuizar, porque muito rapidamente as pessoas tomam as decisões por nós e nós não precisamos da mesma capacidade de discernir o certo e o errado. E a questão da memória. A questão da memória é muito importante. Nós não estamos, privilegiamos o raciocínio e a inteligência e desvalorizamos a memória. Mas a memória é um aspecto muito importante do nosso relacionamento com Deus, das nossas experiências, do que Jesus disse, de conhecermos a Bíblia. Eu tinha que deixar este último ponto relativamente a estes contrapontos de Paulo, porque nós somos uma geração que de facto precisa
de não perder algumas coisas que são essenciais ao nosso relacionamento com Deus, com base num mundo completamente novo que nos está a surgir, que requer menos esforço, mas que também nos tira referências. Sim, e essa questão do ir mais além, que não acontece neste momento, nem o ir, quando muito, O além. quanto mais o ir além. Eu vou-te dar a oportunidade de ainda falar nos últimos versículos. São 3. O excesso de bebidas alcoólicas produz a embriaguez e conduz à ruína, diz o versículo 18. Pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. Que a vossa devoção se exprima através de salmos, hinos e cânticos espirituais, pelos quais louvem o Senhor com o coração. Fizeste esta referência há pouco, que é muito importante. Porque não há vazio, a gente para tirar umas coisas tem que colocar outras. E sempre por todas as coisas deem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito rapidamente, o que é que o vinho simboliza aqui e o que é que Paulo lhe contrapõe? Porque não é só o vinho, não é? O vinho na Bíblia significa uma série de coisas. No fundo, foi também os versículos que já lemos anteriormente, em que nos fala de que também nos é trazida a embriaguez, até os atos imorais, imoralidade sexual. No fundo, o vinho também vem servir quase como existe a imagem do fermento, mas o vinho também é algo que é fermentado e que é colocado e que nos tira do nosso estado de sobriedade. E aqui, mais numa imagem que Paulo traz, se calhar não tanto literal, traz-nos esta imagem do excesso das bebidas alcoólicas produz a embriaguez e conduz à ruína, como a embriaguez em si, mas esta falta de sobriedade de estar no mundo, pois. Esta falta de tudo aquilo que se falou, de andar nas coisas do mundo, que no fundo são as trevas também, como já vimos, já falámos aqui os filhos da luz versus andar em trevas. São estas trevas que nos afastam de Deus e que nos afastam depois dos comportamentos que de acordo com o que Paulo aqui nos deixa, são agradáveis a Deus. Exatamente. Paulo, de facto, falou em bebidas alcoólicas aqui e fala em embriaguez, mas nós não precisamos deste texto para saber que beber faz mal. O que é certo é que ele está a utilizar uma linguagem muito bíblica, que nós vemos noutros pontos da Bíblia, e que associam o vinho ao pecado, porque o vinho, no fundo, está associado a embriaguez, tem a ver com a embriaguez espiritual, a incapacidade de prestar... É que Paulo realmente forma um todo com as expressões que ele tem em vários pontos da Bíblia. O que é que a embriaguez faz? Retira-nos a razão. Portanto, o culto racional não pode ser prestado com a embriaguez espiritual. Se nós estivermos sóbrios, exatamente. Nós, para irmos mais além... Nós dizemos asneiras, temos brincadeiras impróprias, andamos com pensamentos impuros, comportamos-nos mal sob o ponto de vista das nossas famílias. Todas essas coisas são a nossa embriaguez, digamos assim. Aquilo que nós precisamos retirar não pode ser prestado um culto espiritual. E o que Paulo também nos deixou nos seus escritos é que, sendo o corpo o templo do Espírito Santo, também é aí que habita a nossa razão, porque o corpo e a mente são uma só, sob o ponto de vista bíblico. Então o que ele está aqui a dizer é, em vez de todas estas coisas que são contrárias à vontade de Deus, encham-se do Espírito Santo. E depois diz como é que a gente, na prática, acaba por dizer como é que nos enchemos do Espírito Santo, que é o tal ponto que tu disseste, temos que dar a parte positiva. Dessa parte positiva, a primeira coisa que ele diz é devoção através de salmos, hinos e cânticos, porque louvamos o Senhor com o coração, e dar graças em nome de Deus, ou seja, cantar, orar, louvar, falar em Deus, é retirar na prática todas as outras coisas. E eu penso que é um aspecto importante, já tinhas salientado a semana passada e hoje também, e devo-te dizer que foi um prazer fazer estas duas apresentações contigo e estar contigo durante estes momentos. Espero que nós possamos repetir no passado. Só se me permite terminar só com esta ideia, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. E não há conhecimento da palavra de Deus se ela não for estudada. Isto para fazer também o apelo novamente ao estudo da Bíblia, seja ele através da lição da escola sabatina, se por acaso for a primeira vez que esteja a ouvir deu agora de caras com este programa. Existem várias ferramentas hoje em dia que ainda nos permitem que possamos estudar e aprofundar o nosso conhecimento da Bíblia e o nosso conhecimento de Deus e aprender de Jesus.
acima de tudo. Obrigado por esse apontamento final e assim muito obrigado por ter estado connosco. Continua a estudar a Bíblia, conforme aqui ouvimos, e estaremos aqui para a semana para continuarmos a estudar o capítulo 5 do livro de Efésios. Até breve e que Deus o abençoe.